Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Você crê que você é um servo de Deus, irmão? Você crê que você é uma serva de Deus, irmã? Então você vai aceitar a palavra que eu vou pregar aqui no dia de hoje. Eu estou com a minha Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção, queridos. Não é eu que escrevi isso, não é. Foi um grande homem de Deus chamado Apóstolo Paulo. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, tá? Que a mulher, se não se aparte do marido. Você que é casado, queridos, a palavra de Deus está dizendo para você não se apartar. Não se aparte. Arque com a consequência que vem aí. Caravachubi Kendará. Se você quiser morar na glória com Jesus. Aí o versículo 11. Olha aqui, ó. Se porém se apartar, que fique sem casar, tá? Olha aí. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Aqui é vice-versa, tá? Ramon Gosfu. Tá falando tanto com um como com o outro. Se você quiser separar, querido, não é aconselhável separar, não é. Mas se você achar, viu, não dá mais, eu não suporto mais, pode separar sim. Não é pecado separar. Mas você vai arcar com essa palavra aqui, que fique só. Não case mais. A Bíblia, ela fala conosco, amados, que eu, Pedro Leite, eu tenho a minha esposa viva, ela está ali, nos seus afazeres. Se eu deixar ela e casar com outra, eu estou em pecado adiante de Deus, tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se quiser separar da mulher, separe, mas não case mais. Você suporta, amados, ficar sozinho? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se eu quiser entrar na glória do céu como um manganduruxi, como um manganai, eu preciso ser esposo de uma mulher só. Tá? Quer dizer, a primeira esposa, a primeira moça que eu tomei como esposa, eu tenho que viver com ela toda a minha vida. A não ser que o Senhor recolha um dos dois. Ou a esposa durma no Senhor, ou o esposo. Aí está livre para casar com quem quiser. Mas desde que seja no Senhor. Eu sou viúva, eu vou casar com uma desquitada. Não. Não faça isso. Você vai ficar em pecado diante de Deus. Você viu que o apóstolo Paulo está falando? Aos casados, mando, não eu, não o homem que está falando, é Deus, queridos. Você quer questionar contra Deus? Você quer? Quem que vai ganhar de Deus? Ninguém ganha. Então, meus amados, a respeito do casamento, o adultério é pecado. Sim, é a Bíblia que está falando aqui.
Abra sua Bíblia ali em Gênesis para vocês verem. Gênesis 20, verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Olha aí, irmão. Abimeleque não era o culpado, porque eles falaram que Sara era irmã dele, então era Gabar, era Gandaracha, né? E deram aquela mulher linda para Abimeleque. Deus não permitiu ele tocar nela, porque ele era inocente até mesmo. Olha, irmão, o que Deus falou? Porque ela está casada, Louvado seja Deus. Agora, pois, restitui a mulher ao marido, porque profeta é. Roga por ti, para que viva, porém se não lhe restituir, certamente morrerá tu e o que é Deus. Olha, amado, Deus é fiel. Ali em Malaquias fala para a gente ter o amor com a primeira esposa. Ela fala que Deus odeia o divórcio. Querido, se Deus odeia o divórcio, amados, pronto, já acabou. Se é Deus que odeia, como que eu vou mexer na Angorovesi, numa coisa que Deus odeia? Irmão, infelizmente tem pessoas, não vou citar nome por ética, mas está até em terceiro casamento e fala que é Deus que preparou. Não é, é o Satanás, é o diabo, porque Deus odeia o divórcio. Ô irmão Pedro, mas lá em Mateus 19 está falando que que pode repoder assim, que Moisés deu carta, inventa um monte de desculpa. Não. Você acha que Jesus veio aqui na terra para consertar o que estava perdido, estragado? Ele ia lutar contra o próprio pai que odeia o divórcio, ia provar divórcio? Não, meu irmão. Jesus não falou de adultério, Jesus falou de prostituição. Naquela época, alguém pagava um dote para depois assumir o compromisso com a esposa. Se porventura um dos dois traísse ali quando estava pagando o dote, então sim, diria que se enganar, poderia arrumar outra e casar, mas não é adultério, é prostituição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, irmão Pedro, mas viu? Mas como é que Salomão teve não sei quantas mulheres, Davi teve não sei quantas mulheres? Irmão, deixa eu explicar para vocês. Naquela época, na época da lei, eu, irmão Pedro, você que está ouvindo aqui, você poderia ter quantas mulheres você aguentasse. Não era pecado, desde que ela fosse virgem, não tivesse marido. Você viu que Deus falou para Abimeleque restituir a Sara para Abraão, que ela era casada e com marido. Então, na época de Davi, o próprio Salomão poderia ter quantas mulheres quisesse, desde que ela fosse solteira. Lembra que quando Davi mexeu com Betseba, Nangarubi, Quindiri, adulterou com Betseba, por que Deus não aprovou? Porque ela tinha marido chamado Urias. Deus cobrou um preço altíssimo do salmista Davi, porque ele cometeu dois pecados. Ele cometeu adultério e cúmplice de homicídio do grande servo de Deus chamado Urias.
Quantas mulheres Davi tinha? Como é que Deus não castigou ele? Porque aí ele mexeu na mangarabachuca, na pessoa errada. Olha bem para mim aqui, desse simples pastor aqui, que sou Lucatuqueticaraba, lutador pela verdade de Deus aqui na terra. E vou lutar até o fim da minha vida, em nome de Jesus. Olha para mim aqui agora. Você que está com outra esposa aí, tá? E a sua esposa está viva lá na outra casa tua. E você mora com a segunda esposa, você disse que toda outra, divorciou da outra e casou com esta. Você sabe que você está em pecado, rapaz. Você viu que Deus falou para Abimeleque: devolve, senão você vai morrer, tudo em você. O nosso dia de hoje, amados, morrer, não simboliza a época da lei, que era tudo morto. Morrer para nós hoje que estamos em adultério, quem tiver adultério, morrer, simboliza picará, vaxangolu, manganá, na vassoura, perder a salvação. Porque o servo de Deus não morre, ele dorme no Senhor. Como que eu vou ser um obreiro aprovado que maneje bem a palavra da verdade, se eu estou traindo a minha esposa, se eu estou em adultério? Eu vou ficar fora do reino, amado, que lá em Apocalipse tem uma lista do que vai ficar fora: os fornicários, os idólatras, os mentirosos, os adúlteros. Você quer ficar de fora do reino de Deus, amado? Quer? Se você quiser, continue no seu adultério, mas tem uma oportunidade para você, amados. Olha aqui, ó. Se reconcilie com a sua esposa, ou a esposa com o marido, e vai ser novamente a oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe. Se você não concordar, mas pode dar um negativo aí, tá? Um negativo seja para Deus, não é para mim não, tá? Pai do Senhor.